E aí, pessoal, aqui é o Animados e eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E eu sou a Beatriz. E eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre Dungeon Meshi, um anime que está disponível na Netflix. Esse anime foi lançado neste ano mesmo, de 2024, com uma temporada contendo 24 episódios. E ele tem uma classificação de 16, então ele realmente não é um anime assim mais infantil. Ele tem alguns temas bem pesados ali, umas questões até de violência e tal. Ele é baseado num mangá que, pelo que eu vi, já foi concluído a história do mangá, e que começou a ser lançado em 2014 e foi terminado então em 2023. Eu acho que é até uma coisa um pouco... Enfim, pelo menos entre os animes que a gente acompanha, é um pouco raro um anime que saiu depois do mangá já ter sido concluído. Vários animes que a gente acompanhou, apesar de a gente não ter acompanhado tantos, eles iam saindo conforme eles iam saindo, e enquanto o mangá ainda estava também ocorrendo a história, né? E o mangá teve 97 capítulos, que até que não é um número tão grande também, perto de outros animes, outros mangás bem conhecidos. Esse anime, ele tem uma temática bem curiosa, eu diria. Se passa num universo, assim, meio Dungeons and Dragons, assim. Então tem aquelas raças bem comuns nesse universo, como elfos, né? Os anões, os pequeninos, que seriam os halflings, né? Também humanos, que são chamados no anime de homens altos. Isso nos deixou um pouco confusos no início. E só que com o diferencial de que é muito focado em comida. Então é um anime de grupo de personagens numa masmorra fazendo comida, com coisas que eles acham na masmorra. Essa é a primeira temática a qual nos é apresentada, né? Até, digamos assim, a sinopse que aparece na Netflix. Fala que o anime é sobre isso. É interessante que ele vem numa leva de produções relacionadas a RPG, principalmente Dungeons and Dragons, né? E até Senhor dos Anéis, mais diretamente. Isso, juntamente com Frieren também, que é outro anime que a gente vai comentar, né? Outras animações têm vindo. Claro que esses elementos meio que de RPG, sempre não, mas... desde que surgiu, sempre esteve ali nas histórias, principalmente nessas histórias que tem a ver com algo medieval ou algo mais fantasioso. Mas nesse anime, né, do Dungeon Meshi, a gente consegue ver muitos elementos de, por exemplo, raças, classes, ali parecidos com RPG de Até D&D. algumas mecânicas semelhantes, né? Isso, claro que é ambientado da forma que eles constroem lá, toda a lore é mais específica deles, tem várias coisas dos monstros específica deles, mas tem toda essa temática ali bem parecido, né, como Frieren também, que eu comentei, porque eu comentei de Frieren, porque justamente esses animes têm, né, como comentei, classes, raças, e é algo até curioso, né, que isso tenha voltado a aparecer mais nas obras. Claro, é um mangá de 2014 que começou, né, e D&D é um negócio muito antigo, então isso sempre teve, como eu falei, mas para eles pegarem, escolherem um mangá para fazer um anime, né, sempre tem um motivo por trás, porque Sim. tem 1 zilhão de mangás, de histórias diferentes, temáticas diferentes. Então, a gente estava notando como o pessoal tem trazido mais essa temática para as produções também audiovisuais, né? Se a Netflix escolheu investir nisso é porque eles têm um motivo. E pode estar tanto por questão do filme do D&D que saiu mais recentemente, né? O novo D&D que vai lançar, acho que ano que vem, né? Pode ser tudo isso, mas enfim, é só uma curiosidade. Como a gente gosta muito de RPG de D&D, né? Que você está comentando sobre isso. Sim. É uma cultura que tem ganhado bastante visibilidade ultimamente, né? A cultura dos RPGs de mesa e tal. A gente já vinha vendo isso em algumas outras produções, mas não de forma tão direta quanto agora, né? Constante, né? Também. E agora... Porque agora chegaram assim meio junto, basicamente 3 produções, né? Tem Dungeon Meshi, tem Frieren e tá saindo um filme que é baseado em uma história de Senhor dos Anéis, que é de onde surgiu, né? O Dungeons and Dragons. Continuando mais no assunto principal, né? Sobre
o anime. Então ele começa com essa temática bem assim escancarada da questão da alimentação. E nos primeiros episódios parece que vai ser meio que só isso. Cada episódio focado, então, na preparação de algum ser diferente. Seja uma planta, masmorra, um monstro, uma planta monstro. Ou alguma coisa assim. Que sempre traz uma explicação. Muitos dos monstros são, por exemplo, alguns que tem no D&D, mas eles trazem uma explicação de como o monstro é totalmente diferente, tem nada a ver, sabe? Mas de uma forma que eles possível cozinhar ele e se alimentar. Sim. Porque eles estão sem recursos e tudo mais. E dentro disso, eles querem resgatar, né, uma parceira de equipe deles que ficou lá nas camadas mais inferiores daquelas masmorras, né, a dungeon. No início é apresentado até na introdução uma história a respeito daquela masmorra, mas parece que aquilo vai ficar muito assim em segundo plano, né, no início. Mas isso é só o começo, assim, porque conforme a temporada vai avançando, e a gente tá recém na primeira temporada, vão se complicar. Não, pois é. Eu quis dizer que a gente está no anime com apenas a primeira temporada. Sim. E mesmo assim já se desenrolou muita coisa, já se tornou muito mais complexa a história. A gente começou a aprender sobre o passado daqueles personagens, sobre as interações entre eles, né? Como é que é a relação tanto social e política de todo das raças, aquele lugar. Os locais, né? Os embates e até os preconceitos que tem entre as raças. Sim. Ali. Pra mim, esse foi mais um anime que começou de uma forma que, assim, eu sinceramente tava muito desanimado de assistir ele. Porque era só, tipo, vamos comer assim, repolho, andarilho, sei lá. Nem tem isso, mas... Sim, ele parece um pouco forçado no início até. E eles vão levando esses elementos também, mas começam a focar em outras coisas ao decorrer do anime. Isso acaba ficando mais de plano de fundo. Tem algumas coisas que eles vão solucionar com essa questão de se alimentar se alimentar de monstros, né? Mas acabam acrescentando vários elementos além só dessa culinária estranha, digamos assim, né? Ao decorrer do anime. E eu comecei realmente a ficar curioso a cada episódio. Mas, sendo bem sincero, né? O anime que mais me pegou, assim, esse ano, por exemplo, né? Nossa, que maravilha. Inclusive, é bem bizarro em vários momentos. Concordo com o Thiago, não é um dos meus animes preferidos, assim, mas a história realmente me deixou bem intrigada, né? Fiquei com vontade de saber o resto, né? O que vai acontecer agora no futuro do anime, saber mais sobre os personagens e tal, e acho que tem um bom potencial, né, pra continuar e deixar a gente bem envolvido. E essa temática diferente é interessante também, acho que talvez podia ser feita de um jeito que ficasse um pouco menos estranho. Menos bizarro, um pouco menos forçado. Mas não deixa de ser uma temática interessante e eles até são bastante detalhados em alguns momentos, assim. Quase dá pra sentir que se aqueles monstros existissem, tu conseguiria fazer aquelas receitas que eles fazem. Exato. Ali. E ele também coloca ali algumas pitadas de reflexões, assim, sobre algumas questões de, por exemplo, se alimentar bem, né? Pra tu ter energia, pra fazer as coisas, dormir bem, trabalho em equipe, a convivência na alimentação e tal, né? Vai sendo colocado aos pouquinhos, assim, no meio, misturado com essa questão da culinária e tudo mais, e até de questões de cuidar do ambiente que tu tá utilizando, né? No caso ali, a masmorra, ou os seres que vivem lá, e mostrando que eles têm um certo equilíbrio entre eles ali, predadores, presas e tal. Então, essas questões vão ficando bem interessantes, assim, vão se desenvolvendo com vários detalhes curiosos e bacanas. E os personagens também são bem interessantes. É um anime que tu não tem como dizer que é, digamos assim, só mais uma cópia de outra coisa. Ele é bem original. Pelo menos na nossa visão, no que a gente conhece de produções, ele é bem original, só que realmente em alguns momentos fica meio ou tosco ou tipo, forçado demais, que a gente comentou, ou realmente bizarro demais, na minha opinião, e que acaba, tipo assim, tô me divertindo, mas, cara, tipo, preferi que não fosse levado dessa
pra esse lado, talvez, entendeu? E sobre assim, a qualidade da animação em si, eu não teria muito o que falar. Ela não é ruim, não é espetacular também, mas é 2D, o que pra mim normalmente já conta pontos. Nada contra o 3D, mas ultimamente a gente anda meio saturado, né, do 3D. Felizmente a maioria dos animes continuam sendo feitos em 2D. Mas é assim, ele é bem bonitinho, ele é bem feito e tal, tem os monstros lá. Eu diria que ele não surpreende em nada, mas não deixa a desejar em nada também. Exato, é bem assim, ok, normal, beleza. Então, no geral, foi um anime que foi legal de assistir, que eu quero assistir as próximas temporadas quando sair, né? Espero que caprichem, né? Nos próximos episódios, nas próximas partes dessa produção. E acho que vale a pena assistir, sim. É isso, pessoal. Obrigado quem tá vendo o vídeo, né? Se puder curtir, compartilhar e puder estar acompanhando o canal e novos vídeos que nós vamos trazer. Um abraço. Tchau, tchau.